Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa maravilhoso para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como é bom poder tomar as Escrituras, como é bom poder ver através das histórias bíblicas o que Deus quer falar conosco. Nessa série de programas sobre as mulheres da Bíblia, temos aprendido tanto, com cada uma, nos seus acertos, nas suas falhas, nas suas escolhas, como devemos ser, o caminho que devemos escolher e como viver. No programa de hoje, conversaremos sobre Merabe. Quem foi Merabe? A filha do rei Saul. Você conhece esta mulher? Vamos aprender um pouquinho com ela? Merabe. Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Um homem bonito, alto. A Bíblia nos diz que dos ombros para cima, ele era mais alto do que todo mundo, ele sobressaía. Todo mundo batia, o mais alto batia no seu ombro. Como ele era grande, como ele era bonito. E nós vamos ver que realmente ele era da descendência de Benjamim. Benjamim é o filho caçula de Raquel e Jacó. E a Bíblia nos diz como Raquel era bonita. E essa beleza de Raquel, ela vai passando entre os benjamitas. Vamos ver uma outra descendente de Benjamim, tão linda, a rainha Esther. E vemos que Saul foi escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel, o primeiro rei. Saul tinha muitas qualidades. Era um homem modesto, era um homem simples, humilde, mas aconteceu que Saul, quando no ápice do seu sucesso, quando ele vence uma grande batalha, ele não obedece ao Senhor. Saul não sabe esperar, Saul não sabe fazer atender à voz de Deus nas pequenas coisas. É muito lindo quando a gente vê a história de Jeremias, quando Deus dá uma visão a Jeremias e diz: Jeremias, o que você está vendo? E ele diz assim: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus disse: você viu bem, você não aumentou, não diminuiu. Deus nos traz provas, quando Ele nos chama, quando Ele tem algo grande para nós, nós somos provados. Se a gente vê bem, se a gente aumenta, se a gente diminui, Ele vai nos dar algo, mas seremos provados. Saul foi muito provado e Saul não passou na prova. O Senhor disse através do profeta Samuel: você não poderá continuar sendo rei, eu escolhi outro no seu lugar. Porque você não me honrou, você não soube esperar. Assim como Moisés desobedeceu o Senhor no momento de ira, ele que era tão manso. Quando o povo veio e ele estava fragilizado pela morte de Miriam, e o povo disse: nós precisamos de água, você não nos trouxe na terra que mana leite e mel, e você está nos enganando, você acha que joga areia nos nossos olhos? E ele então disse: eu posso dar água para vocês? Oh, gente rebelde! E ele pegou a vara e bateu 2 vezes na rocha, quando Deus havia dito apenas para falar à rocha. E isto lhe custou tão caro, porque ele disse: Senhor, me deixe entrar na terra prometida. E Deus disse: não, Moisés, você não entrará. Exatamente ali foi um momento de prova para Moisés. Em minha vida, na sua vida, nós teremos e temos momentos de prova. Quando Deus quer que nós provemos que o amamos e que o serviremos
custe o que custar. Então, Saul era rei de Israel. Tinha sua família, uma família muito bonita, seus filhos Jonatas, Abinadab, Malquissua, as suas filhas Merabe e Mical. Vamos ver isto em 1 Samuel 14, no versículo 49, nós lemos: os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. Aí está a família de Saul. Saul, um rei que foi fiel à sua esposa, um rei que não tinha nada, nenhum deslize para desaboná-lo. Mas houve no seu coração, aliás, a vaidade, o orgulho, a desobediência. Muitas vezes Deus nos prova não nos momentos de deserto, mas nos momentos de ápice, de vitória, de fartura, se realmente nós o amamos acima de todas as coisas ou deixamos de lado quando tudo vai bem. Saul tinha esta família bonita, tinha os seus filhos, e vamos ver em 1 Samuel 18, de 17 a 19, vamos conhecer esta filha, Merabe. Merabe, o seu nome significa aumento, aumentar, aumento, é o seu nome, Merabe. 1 Samuel 18, 17 diz: disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreie as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir eu a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Bem, aqui está então Merabe, cujo nome significa aumento. Ela e a sua irmã caçula, Mical. Ali estão diante de Saul. Saul, com toda a sua beleza, essas meninas deviam ser lindas, 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 bem cuidadas, bem tratadas, no palácio. E Davi é um adolescente, é um menino com seus 16, 17 anos, quando ele vai à guerra, uma guerra de Israel contra os filisteus. E nesta guerra, os filisteus, como era costume em algumas guerras, eles escolherem os seus campeões. O campeão de Israel, o campeão dos filisteus, para eles disputarem, para eles lutarem entre si. Aquele que ganhasse, fim da guerra. Não precisava haver mais flechas, nem espadas. Ali haveria um duelo. Quem vencesse o duelo, o país seria o vencedor da guerra. Os filisteus escolheram o seu herói, o gigante Golias, imenso, aquele gigante de quase 3 metros de altura, aquele gigante todo vestido com a sua armadura, couraça, com a armadura dele e aquelas malhas, suas sandálias, o seu escudo, ele ia junto com o seu escudeiro, a sua espada enorme, o seu elmo, o seu capacete. E durante 40 dias, aquele gigantão afrontou o exército do Senhor. Ele dizia: escolha um de vocês para vir lutar comigo. Vamos, israelitas, nenhum de vocês se anima a vir lutar comigo? Aquele que me vencer, seremos seus escravos. E se eu vencer o seu campeão, vocês serão escravos dos filisteus. E ele afrontou o exército do Senhor e o Deus de Israel. Davi foi enviado pelo seu pai para ver como estavam seus irmãos na guerra. E quando Davi chega
Seus irmãos o desprezam e dizem: "Oh, você deixou aquelas poucas ovelhas do meu pai, deixou e veio aqui fazer o quê? O que você está querendo?" E Davi estava percebendo o ambiente. Davi estava vendo a afronta e Davi tomou as dores. Davi, quando foi cheio do Espírito de Deus, teve a bênção, a alegria de poder matar um urso, matar um leão que vieram tomar as ovelhas do seu rebanho. Ele enfrentou o leão, ele matou o leão, ele enfrentou o urso, ele matou o urso, apesar de ser apenas um adolescente. Ele sabia manejar bem a sua funda, ele usava bem a sua vara contra os animais ali do deserto. E Davi, então, ele diz: "Quem é este incircunciso para falar do nosso Deus e dos exércitos do Deus vivo?" E ele se apresentou a Saul dizendo: "Eu irei e vou lutar contra este gigante." E ele perguntou na guerra: "O que o rei prometeu para quem for lutar?" O rei havia prometido duas coisas: dar a sua filha em casamento e dar abstenção dos impostos para a família toda de quem matasse o gigante, de quem fosse enfrentar o gigante. E ninguém tinha coragem. Quem teria coragem de lutar contra aquele homem tão grande? Um homem destro na guerra, que sabia lutar com todas as armas e que debochava do povo de Israel. Davi procura Saul e diz: "Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu matei um urso, eu matei um leão, e Deus vai me ajudar que eu vou matar esse gigante também." E realmente, Davi enfrenta Golias, ele vai com as suas armas, que afunda, pega 5 pedras lisas do ribeiro e atira a primeira pedra no gigante. E a Bíblia diz que a pedra cravou na testa dele e o gigante caiu com o rosto em terra. Caiu de frente. Davi corre, pega a espada do gigante, corta-lhe a cabeça e o exército de Israel luta contra os filisteus e vence. Davi venceu. Agora Saul tem de cumprir a sua palavra. E diz aqui a palavra que Saul pensa: "Eu vou dar a minha filha por esposa a Davi." E ele disse: "Tão somente, Davi, sê forte e luta as guerras, luta as batalhas." Ele queria que Davi morresse numa das guerras. Ele queria pôr Davi na frente para morrer na guerra contra os filisteus. Mas Merabe amadurece, ou seja, já está moça, chegou a hora do casamento e ela não gostava de Davi para se casar com ele. Ela não queria se casar com Davi. Então, possivelmente, ela fala: "Pai, eu não quero me casar com Davi. Pai, eu gosto de Adriel." Então, Saul casa sua filha com Adriel, o Meolatita. Não cumpre a promessa com Davi. Não cumpre a promessa. Porque era costume em Israel e entre os povos orientais os pais fazerem o casamento, mas eles não obrigavam seus filhos. Eles iriam saber se os filhos queriam, aceitavam aquela proposta ou não. E Merabe, cujo nome é Aumento, ela não quis Davi. Ela se casou com Adriel, o Meolatita. Nós vamos ver que a filha mais nova de Saul, Mical, vai se apaixonar por Davi e vai querer casar com ele. E eles vão se casar. Em 2 Samuel, capítulo 21, de 1 a 9, nos conta algo muito triste que aconteceu com esta menina, Merabe. Ela se casou com Adriel, teve os filhos, teve a família, mas olha o que aconteceu muitos anos depois. Muitos anos depois, quando Davi já era rei, quando Davi já tinha tantos filhos, Mical, a esposa de Davi, não teve filhos. Muitos anos depois, olha o que acontece com Merabe. 2 Samuel 21, de 1 a 9, nos diz:
Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e dos filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Vamos parar aqui um pouquinho. O tempo passou, Merabe tem seus filhos, tem sua família. Quem sabe seus filhos já são grandes, já são casados, já lhe deram netos. Merabe ali está com Adriel e ela teve os seus filhos. Davi é rei. Todos os filhos de Saul morreram na guerra. O último filho, Isbosete, também morreu. Davi assume o trono de Israel. Davi assume a federação das 12 tribos de Israel. E Davi está reinando. Mas quando ele está reinando, vem uma fome de 3 anos. 3 anos sem chuva. 3 anos de fome. 3 anos que os animais estão morrendo. 3 anos em que a comida está acabando, a carestia. E Davi corre para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Mostra qual é a falha, onde está o nosso pecado. E então o Senhor mostra que os gibeonitas, que uma aliança foi rompida, uma aliança foi quebrada. Aliança é coisa tão séria, aliança é coisa tão forte. O povo de Israel havia feito uma aliança com os gibeonitas na época de Josué. Quando Josué conquista a terra, os gibeonitas sabem que vão ser mortos todos os cananeus, vão ser tirados da terra, e os gibeonitas creem no Deus de Israel e buscam serem poupadas as suas vidas. E eles então fazem um ardil, eles mandam homens fingindo que moravam numa terra muito distante, vieram com sandálias rotas, com pão bolorento e disseram para Josué: somos de uma terra muito distante e queremos fazer aliança com Israel. Façam aliança conosco. Olhem, quando a gente saiu de casa, esse pão estava quentinho. Olha como está. Nossos sapatos, nossas roupas eram novos quando a gente saiu de casa. E Josué e os príncipes olharam e creram. E fizeram aliança com eles, dizendo: somos amigos. Nós vamos proteger vocês. E vocês serão como o nosso povo. E depois Josué descobre que eles moravam ali, em Canaã. Mas a aliança fora feita e eles foram poupados. Tornaram-se servos, tiradores de água e rachadores de lenha para o templo. E o que aconteceu com os gibeonitas? Saul, quando se torna rei, Saul tem o zelo pelas coisas de Deus e ele diz: não pode ter nenhum estrangeiro aqui, não podem trazer os seus deuses. E Saul sai matando. E ele matou muitos gibeonitas. E então, por causa disso, dessa quebra desta aliança, veio a fome, veio a seca, veio a maldição sobre o povo. Como é importante que os líderes de uma nação
estejam alinhados com Deus, porque tudo aquilo que eles fazem, quebrando alianças, indo contra os princípios, traz juízo e traz prejuízos sobre o povo, sobre a nação. Davi, então, procura os gibeonitas e disse: olha, perdoem a gente, o que nós podemos fazer para cobrir o nosso pecado, o que Saul fez com vocês? E eles então pediram: nós queremos dos descendentes de Saul, da família de Saul, 7 homens. 7 homens para cobrir o sangue que foi derramado de tantos gibeonitas. 7 homens. Então Davi disse: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que dentre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Aqui então vamos encontrar Davi separando descendentes de Saul. E ele então pegou os 5 filhos de Merabe. Davi poupou o filho de Jonatas, Mefibosete. Mefibosete, Davi havia feito uma aliança com Jonatas, dizendo: eu vou proteger a sua família e você protegerá a minha família. Davi procura Jonatas, familiares de Jonatas, filhos de Jonatas em todo o reino para honrar. Mefibosete era aleijado dos 2 pés e ficou morando no palácio, comendo na mesa com Davi. Mas era preciso 7 homens descendentes de Saul para pagarem pelo pecado de Saul, pela quebra da aliança. Todo pecado tem consequências tão terríveis e as consequências alcançam a família, atingem a descendência. Como é importante andar alinhado com Deus, como um homem que teme a Deus e busca o Senhor, busca fazer a vontade do Senhor, traz bênção para a sua família. E como as nossas falhas, os nossos pecados prejudicam a nossa descendência, a nossa família. Foi tão caro o preço que Saul pagou. Sua filha Merabe, a sua descendência, vai ter de ser morta. Os 5 filhos de Merabe com Adriel foram mortos por ordem do rei Davi, para que cessasse aquela seca, para que a chuva viesse. Então, Merabe perde os seus 5 filhos no mesmo dia. Merabe, cujo nome significa aumento, ela vai experimentar a diminuição. Ela vai experimentar o zerar da sua família, nenhum dos seus filhos. Se eram casados, se tiveram filhinhos, prosseguiu a descendência. Caso contrário, ali foi o momento de encerrar. Nós vemos então na vida de Merabe como que seria ela a esposa de Davi. Seria ela aquela que haveria de colocar sobre o trono, depois de seu pai, um descendente do seu pai. Seria Merabe. Mas Merabe não quis Davi. Merabe olhou seu próprio coração e perdeu uma grande chance. Mais tarde, o que seria aumento, que significa o seu nome, ela perdeu. Davi teve de cumprir aquilo que estava diante de Deus. E nós aprendemos nesta história como é importante buscar ao Senhor antes de agir. Como é importante buscar em Deus as nossas decisões, porque Deus vê lá na frente. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte
Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. E eu escolho, Senhor, a Ti como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Te entrego a minha vida e o meu coração. Entra na minha vida, perdoa os meus pecados, dá-me a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e dá-me certeza de salvação. Abençoa minha casa e dá-me sabedoria em cada escolha, em cada dia. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Senhor, que a Tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste, cada um com o Teu amor e com a Tua bondade. Que o Teu Espírito Santo possa transformar vidas e trazer a Tua paz, trazer a cura, trazer libertação e a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.